Assim é a ciência em geral. E elas são filosóficas, que trabalham só com a razão, matemática, sabe, Solange, que trabalha com a razão e o número, são as ciências matemáticas. E as ciências experimentais, nas quais a parapsicologia se insere, porque trabalha como as filosóficas. Quando eu digo filosófica, é filosófica racional, com a lógica. Então, ela trabalha com o raciocínio da filosofia, ela trabalha com o número da matemática, com a estatística, e ela trabalha com o laboratório, com os aparelhos. Então, por isso que eu trouxe para mostrar que ela é ciência de laboratório ou experimental, porque trabalha com todo este rigor que foi colocado aqui há pouco, e com uma porção de aparelhos, até alguns impossíveis de transporte. Bom, eu vou continuar dando uma pincelada para dar oportunidade a todos os convidados fazendo uma primeira intervenção. O Wagner, no outro programa, comentou, que não, até comentou uma experiência de projeção de consciência que foi constatada por aparelhos, né? Por que então o questionamento de alguns desses aparelhos aqui, que não ficou muito claro para o público, esse questionamento dessa aparelhagem trazida especificamente pela Maria? Veja uma coisa. Eu sou engenheiro eletrônico, quer dizer, uma pessoa que estudou isso, quer dizer, minha especialidade vem a ser justamente aparelhos. A nossa ciência até agora tem se fundamentado mais numa comprovação experimental através de máquinas. Mas nem tudo pode ser comprovado, pode ser estudado através de máquinas. Então falou-se da própria matemática, da lógica e de tantas outras áreas onde não existe instrumentação hábil possível, pelo menos numa instrumentação como essa. E são ciências. E são ciências. Então existe uma parcela da ciência que pode ser experimental, pode ser de laboratório, nesse sentido convencional. Agora, como estávamos discutindo no outro programa, quando nós vamos estudar isso que se chamou de alma, de psique, o que nós chamamos na conscienciologia e projeciologia de consciência, não temos até agora uma instrumentalidade específica para se medir isso. E isso não quer dizer que sejam fatos inexistentes. A humanidade conviveu durante séculos com a eletricidade sem poder registrá-la, não é fato? E nem por isso a eletricidade inexistia. Então, para se estudar a consciência, estudar a alma, o espírito, o ego, seja qual for o nome, nós precisamos de uma metodologia diferente. Nós precisamos de um encaminhamento científico, de laboratórios, de pesquisadores, com outra orientação completamente diferente. Nem por isso vai deixar de ser real ou mesmo vai deixar de ser científico. Me permite uma palavrinha, Wagner? A questão é a seguinte. Toda ciência moderna, como por exemplo a astrofísica, que todos concordamos que é ciência, né? A física dos astros, a aparelhagem da física dos astros ainda é bastante embrionária, ainda que tenhamos naves como a Pioneer, a Voyager, vendo os outros planetas, mas nós só conseguimos trazer materiais, por exemplo, da Lua para aqui. Não trouxemos ainda de Mercúrio, Marte, Júpiter, Saturno, Urano. Estamos trazendo um ou outro. Marte já trouxemos alguma coisa. Se está engatinhando porque é ciência nova. A parapsicologia é uma ciência experimental nova. Agora, a ciência experimental, meus amigos, traz dentro dela as outras ciências também. Há coisas realmente, Wagner, que nós ainda não conseguimos comprovar pelo aparelho. Agora, a gente comprova pela ideia, lógica, pela matemática, mas nós vamos chegar lá. Não é só pela lógica. Uma forma que eu gostaria de abordar é que muitas experiências podem ser vivenciadas pela própria pessoa como uma experiência pessoal dela. Nós sempre insistimos isso muito dentro da projeciologia. Então nós podemos muitas vezes ter uma dificuldade de uma comprovação mecânica, instrumental, mas se nós tivermos a maior parte da população passando por um determinado fenômeno, isso já pode ser considerado como um fenômeno estudado. Então, olha, vocês vão me permitir fazer um adendo aqui, porque uma das cartas que nós recebemos trata justamente dessa questão. É o Wellington... É uma prova testemunhal, é uma prova científica. Sim. O Wellington Lariucci, de Santa Cruz, no estado do Rio de Janeiro, mandou uma longa carta, muito interessante, em que ele faz considerações, ele é espírita, e ele comenta, Wellington J. Lariucci. Ele tem um recadinho para o Mascarenhas, viu, Mascarenhas? Ele comenta, diz que você questionou sobre um grande abismo entre o corpo físico e o espírito e não ficou elucidada a questão. Ele diz, ele sugere que você procure livros na Federação Espírita Brasileira sobre o perispírito. Pensa ele que você vai encontrar essas respostas. Mas ele comenta justamente essa questão dos aparelhos. E ele diz que a professora Maria Lídia mencionou que no espiritismo não se usam aparelhos, e ele menciona que nas casas espíritas filiadas à FEB, que é a Federação Espírita em geral, se desenvolvem várias tarefas, inclusive há registro de várias experiências em que
surgem aparelhos. Professor Gerson, para comentar. Eu acredito que tanto a parapsicologia como o espiritismo, né, são ciência, e como ciência tem um objeto que é a alma. Só que... Não da parapsicologia. Sim. Bom, mas com o nome psique, de consciência, para mim... É objeto, todo extraordinário é objeto da parapsicologia, a alma inclusive. Eu sei, mas essa é a minha maneira de entender. Mas eu quero concluir o meu raciocínio. Para o professor Gerson manifestar. Com licença, não tem depois entra toda ciência tem que ter objeto. Né? Para nós espíritas, o objeto do espiritismo é a alma. Agora, só que o espiritismo é uma ciência de observação. Eu sou um pesquisador nato, pesquisei José Rigor, diversos médiuns, inclusive participo de reuniões de materialização, onde já abracei 20 espíritos materializados, inclusive do meu filho, da minha mãe, do meu pai, em condições diferentes. Inclusive abracei o pai dele, o nosso Carlos Ibaçaí, o pai do nosso Carlos Ibaçaí. Que aliás, Wellington, é o autor dos livros que você mencionou, da Federação Espírita. Então, o que se quer é que os fenômenos espíritas sejam naturalmente testados em laboratório. Ora, a doutrina espírita, segundo Allan Kardec, é uma ciência de observação. O Dr. Heine, por exemplo, usou o método quantitativo. O americano gosta de estatística, né? Da método quantitativo. Allan Kardec partiu para o método qualitativo. Isso já é passado na parapsicologia. Hoje já não se tem essa ênfase toda no quantitativo. Eu estou me referindo ao pai da parapsicologia, né? Acho que qualquer ciência que não tem ênfase estatística é um absurdo. Continua a ênfase estatística, mas hoje se presta atenção nessa coisa qualitativa. Eu queria só lembrar o seguinte, os nossos 4 convidados, que já vieram na semana passada, de uma forma ou de outra, o público interessado já tem uma ideia de qual é a sua colocação. Eu vou precisar chamar o intervalo. Ainda tem um tempinho, né, Alcino? Dá para ele concluir o raciocínio, não dá? Então, professor... eu só queria concluir... Não, né, no próximo bloco a gente vai... nós também temos debatedores nós temos um programa de rádio, debate, nós conhecemos a sua posição. Então, eu só queria dizer o seguinte. Não se pode provar os fenômenos, no caso, os fenômenos mediúnicos, em laboratório. Até o nosso querido Chico Xavier diz com muita propriedade. O telefone toca de lá para cá. Você não pode, por exemplo, querer pretender que Castro Alves venha dar uma manifestação aqui e traga uma poesia. Se o espírito não quiser, é uma inteligência. Então nós temos que respeitar essa parte. Agora, em termos de fenômenos que a própria parapsicologia chama de psiteta, né, esses fenômenos já foram, vamos dizer assim, foram provados devidamente, exaustivamente, pelo espiritismo. Né? E provaram constatados em existência. Constatados, um Chico Xavier. São chamados sobrenaturais. Exatamente. Então, nos cabe dizer até, agora quero dizer o seguinte, a parapsicologia vem no momento preciso, em nome da ciência, comprovar tudo aquilo que Allan Kardec, desde 1857, né, e o livro dos Médiuns de 1858, veio trazer de uma forma sistematizada todos os fenômenos. Então a parapsicologia, ela vem ao encontro, ela vai provar aquilo que nós já falamos, como ciência de observação. Então você já viu que hoje o bate-boca vai ser mais animado até que o da semana passada. A gente vai para o nosso intervalo? Não dou. Desculpa, professor. A gente vai para o nosso intervalo e vai incluir os nossos debatedores e todo mundo de novo, professor, daqui a pouquinho. É uma ciência humana, a psicanálise é uma ciência humana, a antropologia é uma ciência humana e que elas não podem ter os mesmos métodos para avaliar os potenciais elétricos de peixe elétrico do Amazonas. Isso é óbvio. Quer dizer, eu não vou querer fazer a ciência da alegria, da tristeza, da paixão com os mesmos métodos que eu vou pegar o pirarucu para ver como é que explode a cabeça dele. Quer dizer, isso são coisas que não tem nada a ver. Então eu acho que quanto mais a gente observa a ciência avança, as ditas ciências exatas avançam, mais fica patente que existe um imenso continente que ela absolutamente não atinge. Existem enormes perguntas que não foram respondidas pela química, pela física, pela biologia, etc. Esse é o lugar, né, pela psicanálise também não foi, pela sociologia, esse é o lugar dessas novas ciências, né, que foram inauguradas já com Allan Kardec, né, em meados do século XIX, e que estão perscrutando, né, estão auscultando esses fenômenos mais sutis, e que, evidentemente, trarão grandes explicações sobre o funcionamento do universo. É óbvio que você vai num centro espírita, são pessoas sérias. Você vai ali, um dia eu fui um centro espírita, tinham 1.000 e tantas pessoas, então vão ser 1.000 e tantos
militantes idiotas reunidos? Onde é que já se viu isso? São pessoas sérias que estão pesquisando seriamente, algumas delas devotando as suas vidas para isso. Obviamente, reduzir isso à picaretagem, obviamente, é quem não quer entrar em contato com fenômenos que eles próprios não dominam. É óbvio que é uma coisa séria. Mascarenhas, eu esqueci de comentar, na consideração sobre a sua indagação até do programa anterior, que o outro senhor respondeu com perispírito, há mais uma carta tratando disso, e que eu sei que ele está aguardando a minha resposta, ele já telefonou para a produção cobrando a resposta no ar, é do senhor Walter Orlando de Oliveira Porto. Senhor Walter, a sua carta que menciona, que até responde ao garotinho, eu quero dizer que nós vamos tratar especificamente do teor da sua carta no programa terça-feira, que é sobre curas espirituais, já que o senhor é médium e faz esse tipo de cura. Então, voltarei à sua carta. Eu quero passar ao Wagner para comentar a consideração do Mascarenhas. Isso que foi chamado aí de perispírito, quer dizer, o elo, a ligação da consciência com o corpo humano, é que nós chamamos de psicossoma. Esse seria um dos veículos para a manifestação dessa consciência, dessa alma que estávamos dizendo aqui. Já se tentou fazer um registro, como estávamos dizendo aqui, com máquinas, com aparelhos desse tal do psicossoma. Até agora não tivemos assim uma prova mais contundente final. Agora, isso não impossibilita que muitas pessoas tenham vivenciado suas experiências fora do corpo, que tenham visto, que tenham percebido isso. Ao contrário do que a maioria das pessoas pensa, estes fenômenos não são tão raros, eles não acontecem só na União Soviética ou só no Brasil. Isso é uma capacidade natural do ser humano. A própria projetabilidade, quer dizer, a capacidade da consciência de sair de dentro do corpo humano, acontece com todo mundo todas as noites. Existe um percentual de aproximadamente 1,2% das pessoas que sai do corpo, não vamos dizer toda noite, mas muitas vezes com certo nível de lucidez, com certo nível de consciência dentro disso. Agora vejam, qual vai ser a instrumentalidade ou paradigma, modelo que existe hoje atualmente para mudar isso daí? A própria religiosidade muitas vezes fica superada com um experimento como esse. Em vez de ficarmos presos dependendo de livros que contam histórias, mesmo livros psicografados, que não estou aqui discutindo se são verdade ou não, mas a pessoa pode ela mesma diretamente sair e fazer aquela experiência por si só, sem qualquer aspecto doutrinário em que ela fique sob o jugo de uma lavagem cerebral, de um condicionamento que não existe, pelo menos não deveria existir uma pesquisa científica limitada por Antônios. Você me permite ilustrar o que você está dizendo? Você diz que todo mundo vivencia. Tem um telefonema aqui da Gisele, ela comenta um episódio ocorrido com ela, que ela estava deitada à noite, quando a campanha tocou, ela foi atender, olhou pelo olho mágico, notou que era o seu marido. Estava inclusive com o capacete da moto na mão. Quando ela abriu a porta, notou que na verdade era o seu genro e pai do seu marido, né? Como é que é? O seu genro? Não, deve estar escrito errado, era o seu sogro. Isso. Que veio lhe dar a notícia que o marido, portanto o filho, havia falecido num desastre de morte. Sabe qual é o nome disso? Qual? Projeção do adeus. É o nome que nós damos dentro da projeciologia. Existem casos... Alucinação. Não, isso é alucinação para aqueles... Veja só, agora, existem alucinações que muitas vezes são temporárias. Agora, existe alucinação também daquela pessoa totalmente condicionada pelo seu modo de pensar. Essa pessoa permanece alucinada a sua vida inteirinha, porque ela não tem uma forma maior ou melhor de abrir sua consciência para entender outras coisas. E tem alucinação paranormal, que é aquela que você alucina mesmo, mas essa alucinação corresponde a algo real que está acontecendo, que pode ser uma captação telepática, uma experiência de premonição, e existem estudos diversos, inclusive de laboratório. Houveram estudos diversos de laboratório, inclusive, mostrando que você pode não só ter sonhos paranormais, como também ter alucinações paranormais. É uma alucinação, né? Mas é paranormal. Só que a diferença é que a alucinação tradicional seria aquela que vem do teu inconsciente, das tuas questões pessoais. E a paranormal se remete a um fato real. O nome disso é estados alterados da consciência. Então, quer dizer, nós como consciências, nós temos diversos estados diferentes de manifestação. Estamos aqui agora na vigília física. Pode ser o sonho, o sono, a projeção da consciência ou até a alucinação. Agora, convém dizer o seguinte, muitas vezes as pessoas são, vamos dizer, especialistas nas suas áreas científicas e podem ser completamente leigas nesse assunto que estamos discutindo aqui agora. Bom, eu vou passar então para o neurologista Carlos Bacelar, que já no outro programa Bacelar, eu e o Mascarenhas lembramos de você. O Bacelar aqui. Hoje você está aqui. Tem o direito de participar do programa. Solange, você notou quantas vezes ele usar a palavra ciência, ciência, ciência? Toda vez que alguém quer credibilidade para o seu negócio, joga a palavra ciência. Isso com uma certa leviandade. Você quer ver, por exemplo, medicina não é ciência.
Medicina é uma profissão erudita, com raízes nas ciências, matemática, física, biologia, química, muita arte e uma obrigação, utilizar estes conhecimentos em benefício das pessoas. Aí os médicos identificam pessoas normais e pessoas anormais. De repente, vem no ar o conceito do paranormal. O paranormal, quando bem estudado direitinho, porque os doentes circulam pelos consultórios dos parapsicólogos e terminam batendo no consultório do neurologista. O parapsicólogo não tem consultório, para começar, né? Tem, a Lídia tem, não tem? Não, eu sou uma psicóloga clínica. Clínica. E Parapsicólogo é um pesquisador clínica, com extensão do psicólogo tem meu experimental. laboratório, Tem uns pesquisadores, trata doente, tem Parapsicólogo não trata doente nenhum. Trata. Isso, não trata. Trata os Eu sou membro da alucinados. Associação Parapsicológica Internacional. Não trata. Parapsicólogo é aquele que faz a pesquisa. Se fizer, chama o conselho e manda prender, porque é charlatão. Olha, Não quanto ao existe. conselho, Trata. estou aqui com o órgão que rege no Brasil, ao menos, todas as pesquisas parapsicológicas. Se chama FEBRAP, se a câmera quiser dar um close, Federação Brasileira de Parapsicologia, no qual o nosso Instituto de Psicologia Aplicada... Fica você parado. Instituto de Psicologia Aplicada e de Pesquisas Parapsicológicas do Rio de Janeiro tem o CONREP 0104. Há um órgão de mais de 10 anos de conselho da classe, que tem conselho de ética. Brasileiro de Parapsicologia funciona na Avenida Maracanã. Tá, peraí, Maria endereço, Lúcia, tá bom, etc. todo mundo já viu. Já há o Vai lá. conselho de ética. Vai lá. Aí surge uma nova ciência. Ora, a medicina não é ciência. A parapsicologia, que nem eles se entendem aí, nem eles, parapsicólogos, se entendem, porque ele tem fórum de ciência. Acontece que para ser ciência, sem falar de metodologia, de todas as coisas que se falaram, é preciso partir da hipótese para a verdade. Eles partem da inverdade para a hipótese. Primeiro eles ele diz que a alma existe. Primeiro ele diz que a alma se reencarna e depois vai explicar como é que acontece. Então eu vou te dizer o seguinte, deixa eu dizer o seguinte. Se alguém tem alma, imagine eu com a alma, Mascarenhas com a alma. Isso não é para Peraí. Você tá fugindo. Aí eu Aqui morro, não é- Mascarenhas aqui não morre, são calma. Espírito é só Eu ele. desencarno com Mascarenhas, minha alma e a do Mascarenhas. Sabe o que acontece no futuro? Eu não vejo, não reconheço Mascarenhas. Sabe por quê? Porque o espírito não carregaria a memória. Sabe por quê? Porque a memória é orgânica. A memória é a modificação da estrutura estésico-isomérica. Claro, eu tenho que fazer meu show. Eles não estão deixando eu dar meu show. Peraí, deixa Eles não o estão deixando ele Bacelar dar um falar, show eu passo dele. a palavra a você. Fiquei Fala. caladinho, obediente, não foi? Quietinho, não foi? Ficou quietinho. Vamos entender. Obediente. Por favor, só não mistura, porque espírito aqui, pelo menos na condição de tal, é Mas ele. todos têm o ranço religioso. Todos têm o ranço eclesiástico, da crença. Tem direito de Ou acusar da uma crença e da pessoa. fé. Eles partem da fé para explicar as coisas. E os chamados fenômenos paranormais. Olha, qualquer cientista, Por seja ele um aquilo que foi falado arquiteto, aí, um engenheiro experiências ou fora do médico, corpo. pode ser católico, protestante. Olha, ninguém está deixando o Bacelar falar. Não, mas o Bacelar não estava aqui, deixa ele falar. As experiências chamadas fora do corpo, experience out of the body, estão mais largamente estudados através de um exame chamado polissonografia. As pessoas sob estresse têm as alucinações hipnagógicas e hipnopômpicas, tanto ao adormecer quanto ao acordar. E tem a chamada paralisia do sono. O sujeito Catalepsia projetiva, como nós chamamos. fica paralisado e tem a sensação de que a alma dele levita e se vê. E às vezes vai fora. Tem caso até do sujeito que diz com perfeição como é que foi o parto da mulher dele que estava na França. Só que tem uma coisa, ele não pegou a fralda e trouxe de prova. Você está entendendo? Aí o que acontece? Fica no terreno da especulação. Mas é só para eu entender Agora, a sua opinião é o seguinte. agora, você nega a existência, só para eu entender o seu ponto de vista, você nega a existência de determinados fenômenos que, por exemplo... Fala de fenômeno, por exemplo. Dê um exemplo de um fenômeno. Cognição, telepatia. Esse exemplo que você deu. Pois bem, eu vou lhe dizer. Você ser capaz de descrever um fato ocorrido, quer dizer, que seria impossível você estar lá ao mesmo tempo, e você descrever com detalhes minuciosos. O que foi dito, a roupa... Se isto acontece uma vez Como é que você ou explica isso? Se isto acontece uma vez ou outra... Peraí, só um minutinho, deixa eu ver. Se isso acontece uma vez, o cara tem aquela experiência em volta. Mas isso começa todo dia. O cara fica de saco cheio, não aguenta mais aquele troço todo dia. Sabe o que ele faz? Ele vai no meu consultório. Sabe o que eu dou pra ele? Um remedinho. E aí o espírito desaparece. Olha, espírito detesta o dom. Essa gente alucinada com os antipsicóticos resolve. Eu tenho um paciente que está trabalhando, ele é engenheiro. De repente... Claro. Colocar isso.
pior é não tratar. Nós anulamos completamente o cérebro de uma pessoa com Aldol. Eu tenho um paciente, um engenheiro, que está trabalhando, de repente vê uma voz e fala assim, para. Ele para. Toma nota. Ele começa a tomar nota. Aí ele toma nota da porção de coisas que depois ele vê em umas conferências sobre ufologia, etc, etc. Aí ele, quando ele fica de saco cheio disso, ele fala, Bacelar, preciso do Aldol. Quando ele toma o Aldol, as vozes param, desaparecem, entendeu? Isso, eu quero dizer o seguinte, que não existe fenômeno paranormal, existe normal e anormal. Esse cara é anormal. Ele não é paranormal, coisa nenhuma. E da mesma maneira que tem grau. Da mesma maneira que tem o grau 1, o grau 2, o grau 3, tem o grau 1000. A esquizofrenia... Você nega a existência de qualquer fenômeno que não possa ser explicado? É isso que eu quero entender. Não, não é isso não. Você nega esse fenômeno? Tudo... Desculpa. O que eu acho é o seguinte... Você acha que só existe alucinação? Eu acho o seguinte, olha, eu quero entender a sua posição. Nós temos recursos suficientes em medicina para estudar esses casos. Alguns são epiléticos. Aí eu, agora... Não, eu estudei isso e não consegui penetrar. Então, antes de você nascer, antes de você nascer, eu já conhecia isso, por causa da briga que havia. Isso só prosperou no Brasil. Manda ele ficar calado para eu poder falar, senão não dá. Esta história de parapsicologia, eu comecei com ela, quando o Paulo Paixão, o irmão Vitrício, etc., querendo combater os espíritas, tentava explicar os chamados fenômenos espíritas através da parapsicologia. Isso é guerra de quadrilha, é guerra de religioso com gente que quer explicar coisa que não tem explicação nenhuma, porque a psicopatologia já tem elementos suficientes para explicar todo mundo que transgride da normalidade, sem precisar de um nome novo para a normalidade. Agora, só um detalhe que eu não entendi. Como é que você explica esse fenômeno que você mesmo citou como exemplo? Do cidadão ser capaz de descrever, eu estou pegando um exemplo bem concreto. O cidadão está aqui e foi capaz de escrever um troço longíssimo em detalhes comprováveis. Ele teve uma alucinação hipnagógica ou teve uma alucinação hipnopômica, que se foi antes ou depois do sono, e geralmente se acompanha da paralisia do sono. Ele fica totalmente paralisado. Mas o que? Foi coincidência? Coincidência o cacete. O que aconteceu então para ele poder descrever? Está dentro da memória. A memória pode ser... Olha aqui, aí nós temos que estudar a memória. Então o seu existe memória a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. Eu estou querendo entender qual é o cerne da questão. Você acha que tudo é uma questão da memória? Há pessoas que são capazes de perceber o que pode acontecer depois. Mas como? Pela chamada memória expectante, isso não é fenômeno coisa nenhuma. Não é um fenômeno paranormal, é um fenômeno normal. É normal. Não é alucinação. Não, pode haver memória expectante. Bom, aí então, a gente vai ser obrigado a ir para o nosso comercial. E eu vou perguntar então para o nosso físico aqui, qual é a visão que ele tem dessa posição do Bacelar. Daqui a um minuto. Sobre parapsicologia, eu estou ficando maluca. Está todo mundo querendo falar que o Bacelar fez várias críticas, o pessoal está agitadíssimo aqui. Eu prometi passar para o professor Embaçaí, que é físico. Agora, antes, senão não vou ter chance de comentar, tem telefonema. Ele é físico, eu disse físico. Telefonou aqui o Jorge Tarus com uma vivência concreta de projeção astral, que ele diz que costuma fazer, na maioria das vezes, consciente, e diz que outro dia ele teve um sonho, no finalzinho desse sonho, veio o nome de Samuel Pargan. No sonho ele era um bioquímico. E aí ele ele contatou pessoas que trabalham na área da bioquímica e descobriu que realmente existe uma pessoa, um bioquímico chamado Samuel Pargan, e que mora aqui no Rio. É um exemplo de um fenômeno que seria provavelmente paranormal. Uma projeção da consciência. Você tem que ser melhor estudado para ver se realmente foi uma experiência fora do corpo. Da alma. Existe a possibilidade de ser patologia também. A parapsicologia não tira a possibilidade da psicopatologia. O doutor está certo que eu diria que 80% dos casos é exatamente o que ele disse, mas existe o fenômeno paranormal verdadeiro, que inclusive colegas seus médicos e psiquiatras no mundo inteiro estudam isso. Deveria se formar melhor. Uma carta, ele já deu o diagnóstico. Mas ele para dar um diagnóstico desse, o camarada tem que fazer uma anamnese, um exame físico, tem que ficar demoradamente conversando para a gente ver onde é que está. Aí ele já vai para frente, ele já descobriu o que o cara tem. Então é isso, por causa disso a gente vai passar então para o professor Embaçaí, que é parafísico. Diga. Bem, eu que tenho que explicar que eu sou engenheiro também, tenho licenciatura plena de ciências exatas. Comigo tudo é na aparelhagem. O que eu vou dizer, vocês vão encontrar na enciclopédia britânica com os nomes Murray Gell-Mann, partícula atômica e outras coisas mais, para não dizer que eu estou inventando aqui. Desde 1975, o Murray Gell-Mann fez uma série de pesquisas lá na Universidade de Stanford
com o acelerador de partículas, e está um artigo publicado no Corriere CERN, onde ele demonstra que não existe partícula atômica que não corresponda a um agente estruturador que tem exatamente o mesmo conceito que nós damos de alma. Então, hoje em dia, o materialista que não aceita a alma, ele é um leigo analfabeto em física, não entende patavina do assunto, porque não se pode agregar a nossa energia, que é a cósmica, e que está em expansão, sem que haja um agente externo para atuar sobre ela e criar o corpo. Então, dizer que as teses materialistas são predominantes, hoje em dia, é analfabetismo completo. Porque a física não aceita mais nada sem que haja por dentro disso uma vida externa ao universo cósmico. Bacelar, então também uma outra coisa para você. Quando você disse que é necessário, com muita propriedade você o disse, que se faça testes de normalidade, eu quero lhe dizer que no laboratório de parapsicologia, o nosso tem 24 anos de existência. E eu, de licenciada como professora de psicologia, tenho 30, e como psicóloga clínica eu tenho 15, tá? Só uma mesma palavrinha. Formado em vários países. Sou formada em vários países, sim. E mais uma outra palavrinha para o senhor. Nós então fazemos, no nosso laboratório de parapsicologia, qualquer laboratório faz, quando o próprio parapsicólogo é psicólogo, ele faz teste de normalidade. Nós, como psicólogos, temos condições de reconhecermos quando o paciente é esquizofrênico, dos vários tipos, hebefrênico, catatônico ou paranoico, etc. Se é PMD, se é psicótico depressivo, se ele é um oligofrênico, etc. também, ou se tem alguma psicopatologia de qualquer gênero. Quando tem, Bacelar, eu mesma já mandei para você vários clientes. Já mandei para Eduardo Mascarenhas. Nós mandamos aquele que está alucinando para o psiquiatra. Ou, quando é apenas uma neurose, nós como psicólogos tratamos e não consideramos fenômenos paranormais. Compreende? Então nós fazemos testes de normalidade e trabalhamos, só um momentinho, com pessoas normais, com os critérios de normalidade que a psicologia tem. E, agora, o parapsicólogo que não é psicólogo, não é? O que ele tem que fazer? Ele tem que ter uma assessoria de um psicólogo ou de um psiquiatra. Tem que ter, a parapsicologia é uma ciência interdisciplinar. Ou de um neurologista, para então que o neurologista e o psiquiatra ou o psicólogo possam se pronunciar se o indivíduo está com problema de doença ou se ele é um indivíduo normal. Se é um indivíduo normal e se ele tem provas testemunhais não só dele, mas de outras pessoas. Agora, dizendo que ele viu o futuro, saiu no astral e etc. Como definir o conceito de normalidade? Normalidade, o que é então? É mediocridade. Quer dizer, a média das pessoas, essas pessoas iguais, isso é o conceito de normalidade que todas as pessoas têm. Então, normalidade para nós agora vai ser um conceito de mediocridade? Tudo que sai fora dessa mediocridade que existe por aí é alucinação? Não, meu querido. Então, eu não estou contra vocês, não. Só quero dizer o seguinte. Foi dito aqui, por exemplo, que nem nós nos entendemos. Eu gosto de dizer o seguinte, ciência se faz assim com discussão. Então, nosso amigo também não pode ser dono da verdade. Uma outra coisa que foi dito é o seguinte, que se fica só defendendo os próprios interesses. Ele está defendendo também a classe dele, o conhecimento dele, que ele tem direito, como nós aqui também. Agora, será que quanto tempo mais que a medicina vai poder se comportar como uma veterinária humana? Solange. Quer dizer, só vem num corpo humano e o conteúdo ser pensante que existe lá. Isso não é um objeto possível ou passível de pesquisa? Solange, eu gostaria também de falar com o Dr. Bacelar, de que nós... Isso é um paredão, né, Bacelar? Hoje é um paredão. Nós somos pesquisadores, né? Temos 40 anos de espiritismo, de estudo profundo e pesquisa. Estou habituado Nós fomos... trato dessa gente o tempo todo. Não, eu gosto muito do senhor, eu sempre apreciei, eu gosto de ver da sua veemência, mas também tem a nossa participação. Mas nós pesquisamos diretamente o Zé Rigor. Nós fomos 6 vezes a Congonhas do Campo, tiramos receitas, tivemos pessoas curadas, vimos experiências. O hotel é da cidade era dele, o botequim da cidade era dele, a farmácia da cidade era dele. Mentira. Um momentinho, eu acho que nós temos que chegar ao fenômeno. O senhor é parapsicólogo? Eu sou espírita. E aí o negócio é de espiritismo ou parapsicologia? A doutrina espírita, como eu disse, a doutrina espírita... Não, um momentinho. A doutrina espírita está sendo beneficiada com a parapsicologia porque os fenômenos ditos parapsicológicos, Allan Kardec classificou em 2 apenas, fenômenos anímicos e fenômenos mediúnicos. Anímicos... Como é que é isso? Anímicos, quando a própria alma provoca o fenômeno. Quando Santo Antônio de Pádua estava lá na Itália pregando,
e foi visto em Portugal defendendo o próprio pai dele. Todos os santos eram esquizofrênicos, ponto. Bom, todos os santos. Todos os santos da Igreja Católica tinham alucinações. Eu não sou católico, mas os três pastorinhos que vêm. E o seu nome? Doutor, eu gostaria. Faz 100 anos que não tem santo nenhum. Depois que a medicina começou a explicar o que é alucinação, nunca mais apareceu um santo. Faz 100 anos que não há santo. Doutor, sei lá, e os fenômenos mediúnicos? Será que um Chico Xavier, um homem com mais de 350 obras psicografadas sobre ciência, história, poesia... Eu já li 10, era tudo igual. Eu ia ler 150. Mas na 10ª eu parei. Não, pelo amor de Deus. Tudo igual. A poesia, o próprio Humberto de Campos, quando em vida, crítico literário, comprovou, Humberto de Campos, comprovou que de fato os estilos eram de Castro Alves, Olavo Bilac, etc. Tudo igual. Só agora um momento. Eu tenho um fenômeno objetivo, porque, como eu disse, eu sou pesquisador. Eu entrei num quarto, a presidente do centro e o médium que precisava de um tratamento urgente. Ele tinha um problema na coluna. Tratamento lá faz tratamento? Faz. Exercício legal da medicina. Perfeito. Mas com essa medicina tão cara que eu ouvi ainda há pouco aí, com 350 mil dólares, Papai do Céu tem que ajudar a gente, porque senão seria difícil. O pobre morreria no Brasil. Mas a lei não deixa. A verdade é essa. Não pode. Bom, deixa eu colocar esse fenômeno. Vamos deixar o professor Gerson relatar a experiência. Deixa eu relatar esse fenômeno objetivo, porque intervalo, vamos tentar falar a professora Maria Lídia falou em prova testemunhal. Eu me considero uma pessoa séria, objetiva, sou presidente de uma instituição que congrega todos os espíritos aqui no Estado do Rio de Janeiro. Bom, fui professor universitário, etc., economista do BNH, graças a Deus estou aposentado, etc. Bem aposentado, viu, doutor? Mas eu entrei nesta sala, só o médium, eu e a presidente do centro. Em determinado momento, o médium começou a se desmaterializar, isso eu sentado na cama do médium, as pernas desapareceram. Um espírito, outro materializado, pegou a perna dele e colocou aqui, que o próprio médium reclamou da perna. E segundo, 3 vozes ao mesmo tempo, além do médium falando. O próprio médium, o doutor José Gleber, a nossa irmã Sheila e ainda o outro espírito que é o José Grosso. 3 vozes. A perna dele saiu do lugar? Eu passei a mão, não tinha perna, doutor. E aí viu a perna na orelha do outro? A perna aqui atrás dele. E depois foi devolvida. As duas ao mesmo tempo. E aí o que aconteceu? Eu vi. Ele foi operado. Ele chegou lá mancando. Resolveu, saiu de lá passando bem. A gente vai para os nossos comerciais e volta para... objetivo. Desculpa, a gente vai para os nossos comerciais e vai tentar discutir o que seria fenômeno do espiritismo e o que seria domínio do espiritismo, o que seria domínio da parapsicologia, que é um alerta que o André está me pedindo para falar. E o que seria o domínio do milagre da Igreja Católica. Daqui a 1 minuto. A boca de hoje é sobre parapsicologia. Vou falar rapidinho porque tem muito assunto e pouco tempo. Comentando as cartas, Thaís Lima escreveu, ela faz uma série de perguntas para o André Pérsia. Thaís, eu espero que em parte as suas perguntas estejam sendo respondidas, se não, eu vou transmitir aqui a sua carta, vou entregar a sua carta aqui para o André, ele entra em contato com você. A dona Laís de Souza Lima, de São Paulo, mesma coisa, ela quer saber como é que a ciência investiga o sobrenatural. Eu acho que é um pouco o que a gente está discutindo. Na sua fala, se possível, tenta responder. Para o Gerson Simões, a Maria da Penha diz que perdeu um filho há 9 meses num acidente. Por desespero, procurou parapsicólogos que disseram que ela poderia entrar em contato com ele. Hoje em dia, ela consegue isso através de sonhos. A minha analista diz que estou bem. Ela é psicanalizada. E o Augusto César Vanucci, quando era vivo, disse-me numa consulta que eu era médium. Ela pergunta se isso é possível. Mais uma carta aqui de Jaboatão, Recife. Foi colocar no correio em Recife. É da Zilda Teixeira Santos. Ela conta algumas experiências que ela teve que seriam paranormais. Uma delas, a visão de uma imagem de uma criança assim, angelical ao lado dos filhos, né, como se fosse um anjo da guarda, e ela gostaria que fosse comentado no programa. Ufa, e o Aliverte quer fazer uma pergunta, coitado, não conseguiu falar até agora, né, Aliverte? Faz. Não, eu quero fazer só uma pergunta. Em primeiro lugar, eu não vou fazê-la sobre o aspecto de religião. Uns têm religião, outros não têm. Eu os respeito. Eu tenho. Acredito muito em Deus e preciso muito de Deus, graças a Deus. Mas a pergunta que eu quero lhe fazer é a seguinte. Se o senhor, doutor Gerson, alguém da mesa, conhece
fenômenos ou acontecimentos, vamos chamar de acontecimentos, que estejam no campo da parapsicologia, que estejam sendo estudados ou examinados pela NASA. Eu li sobre isso, mas gostaria de saber se o senhor tem conhecimento. Até porque a NASA gasta milhões de dólares desbravando o universo. Então, se está fazendo isso, está fazendo com seriedade, como acredito, tenho certeza, também os senhores aí da mesa. A CIA mantém 2 laboratórios de pesquisa nos Estados Unidos, dá dinheiro para 2 laboratórios de pesquisa. Um é o Parapsychology Research Laboratory da Universidade de Stanford, um deles da Universidade de Stanford. 2 laboratórios são mantidos com dinheiro da CIA e a parapsicologia hoje faz parte da Associação Americana para o Progresso da Ciência. Desculpe, que a vez é sua. Não só nos Estados Unidos, mas na Rússia também, quando esteve aqui a doutora Bárbara Ivanova, que nós estivemos com ela pessoalmente, ela contou fatos que eles estão investigando e utilizaram ela, certa ocasião, quando uma nave paralisou, não havia nenhum sinal de comunicação, ela foi utilizada, ou seja, a emancipação dela, a alma, e ela... Sim, que vocês chamam, por exemplo, consciência, eu chamo emancipação da alma, ela pôde observar uma outra nave que ajudava eles a sair daquele local. Isso foi experimentado por ela, e uma outra sujeito também, um outro médico seria nesse caso, uma sonâmbula, foi também utilizada e descreveu essa outra nave ajudando os terrícolas, os russos. Isso na Rússia. E a NASA também, nós temos conhecimento de pesquisas seríssimas, como ele falou, inclusive no campo da espionagem. A Scotland Yard utiliza o que chamam do fenômeno sonambúlico, através da hipnologia, eles utilizam para combater no campo da espionagem e fazerem também espionagem. Agora, informações, é isso? Exatamente. Tem alguém pesquisando no campo da loteria esportiva, loto, essas coisas? Tem? Alguém ganhou alguma vez? Tem ganhado? Foram feitos experimentos ligados ao mercado financeiro e eles tiveram resultados significativamente positivos. Está publicado na literatura científica. Sobre segurança nacional, a ADESE aqui do Rio de Janeiro, como de Alagoas, já me deu a honra de me pedir para dar conferências aqui no Brasil sobre a parapsicologia na segurança nacional. E eu agora acabei de ser convidada para dar palestra na ESG, através de contato da TV Bandeirantes, que assistiu o programa, e o general entrou em contato comigo e quer que eu dê palestra na Escola Superior de Guerra, não mais na Associação dos Diplomados, para dar palestra também sobre a parapsicologia na segurança nacional. Já dei 2, vamos para a terceira, agora na ESG. Lembrar que a gente vai dar 2 minutos para cada convidado poder concluir, e também para o Bacelar, que está antagonizando o ponto de vista, e somos obrigados a encerrar o programa porque ele tem um fim. Claro. Não vai sair. Não, o que eu quero dizer é o seguinte: em Londres, eles detectaram as ondas de vibração da telepatia, que ficam entre os raios catódicos e os raios cósmicos. Bem, acontece o seguinte: eles simplesmente criaram o que eles chamam de little gun, o canhãozinho, acelerador, que colocaram junto aos telescópios para mandar essas ondas de telepatia para o universo afora, a fim de ver se elas retornam. E pesquisando isso, descobriram simplesmente que essa frequência de telepatia é como radar. O telepata emite, passa na mente do outro e retorna ao telepata para ele fazer a leitura. Ora, este fenômeno de telepatia é um fenômeno estudado atualmente por físicos, pelo amor de Deus. Bom, tá aí um exemplo de fenômeno paranormal que para o público, né? Você quer usar os teus 2 minutos? E essa pergunta da Maria da Penha? Você vai ter que responder nos seus 2 minutos. Perfeito. Vai. Falou-se aqui um pouco sobre esquizofrenia e outros problemas mais que, sem dúvida, existem com muitas pessoas. Agora, no Instituto Internacional de Projeciologia, onde trabalho, pesquiso com várias outras pessoas, aliás, o presidente, o professor Valdo Vieira, é médico também, nós tivemos até hoje mais de 15 mil alunos que fizeram curso conosco. Muitos deles que têm projeções, como eu, projeções conscientes desde criança. Não se pode dizer que essas pessoas todas sejam esquizofrênicas. Convido até o nosso amigo professor Bacelar a ir ao Instituto, participar dos cursos. Não, até poderia ir. Isso é uma atitude anticientífica. Agora, eu quero dizer o seguinte: chega de besteira. Existem muitas pessoas que passam também pelos hospitais psiquiátricos e passam pelos médicos, que vêm nos procurar por quê? Porque essa medicina não conhece ainda muita coisa. Qualquer ciência sabe das suas limitações. Qualquer pessoa sabe, então, que não pode ter nenhuma verdade absoluta. Agora, essa postura caracterizada aqui, ela também é anticientífica. Anticientífica também quanto à visão religiosa, aquela visão dogmática que fecha toda a discussão. Então, a experimentação está aí. Eu acho que um debate como esse, muitas vezes o telespectador pode se assustar, mas é assim.
muitas ciências cresceram como? Com debates em congressos, simpósios, isso faz parte. Agora, claro que num programa como esse existe um tempo muito curto para poder se explicar e concluir qualquer ideia aqui. Maria Lídia. O primeiro assunto que para a gente refletir foi aquela frase do nosso amigo Bachelard, dizer que os santos são todos esquizofrênicos, né? Eu acho um momento da gente pensar, será que São Judas Tadeu, Santa Teresinha, Santa Maria, Mãe de Jesus, São José, São Pedro, etc., tudo esquizofrênico? Bem, eu acho que está na hora de qualquer um protestar, qualquer que seja a sua religião. Pelo seguinte, o nosso amigo Bachelard nos pergunta assim, diz que nós partimos da fé. Nós, parapsicólogos, não partimos da fé. Vocês não sabem qual é a minha religião. André, você foi meu aluno desde 12 anos de idade. Diga se alguma vez na vida eu me pronunciei em sala quanto à minha religião quando dou aula de parapsicologia. Eu não me lembro disso. Nunca? Você não se lembra? Então você tem uma excelente memória. É porque eu nunca, jamais falei. Ele foi 8 anos meu aluno. Então eu lhes digo o seguinte, jamais me pronunciei como... tendo ou não tendo fé quando eu estou dando aula. Nós em parapsicologia, não, meu querido, o objeto da parapsicologia é o seguinte, olha, não, o objeto... Daqui a pouco não vai dar para dar 2 minutos para todo mundo. Só o seguinte, a parapsicologia, vou concluir, a parapsicologia, meus amigos, quer saber a verdade, qualquer que ela seja. E está concluindo coisas maravilhosas, eu vou fechar dizendo para você o seguinte, a gente parte do zero absoluto para pesquisar. Do que as pessoas dizem, e vamos lá ver se está mentindo, se não está, se é doente, se não é. Então é normal, a gente começa a pesquisar. E para vocês as conclusões estão sendo essas. Temos muita energia, e olha, meu amigo, a maior energia é a do amor. Essa agora, é a palavra final. Não dá para você falar de novo. Outro Gerson, é o desculpe. materialista realmente, que é muito sério aqui. Gerson. Bom, Maria da Penha, é possível você perfeitamente encontrar com o seu filhinho desencarnado. Nós, quando perdemos 2 filhos com câncer, conversávamos com ele por via telepática. A minha esposa encontrava em sonhos. E um desses meus filhos que morreu com câncer desencarnou há pouco tempo, também com 8 anos de idade, na condição de meu neto, e ele deu manifestação psicofônica, inclusive dirigindo-se à minha filha. Quanto ao que o Dr. Bachelard falou com relação à reencarnação, eu lembro que 2 parapsicólogos célebres e sérios, Dr. Banerjee e Dr. Ian Stevenson, que inclusive tem um livro publicado já na língua portuguesa, se não tiver eu mando, 20 casos sugestivos de reencarnação, onde fatos da chamada memória, que eles chamam de memória extracerebral, pessoas que desencarnaram e voltam e têm a lembrança exata, como esse meu neto. Esse meu neto, quando voltou, disse que teria sido meu filho e filho também da minha esposa. E nesse caso mostrando completamente que ele ignorava aos 4 anos de meia de idade, que ele desencarnou com uma ferida muito grande que saía pelas costas, saía sangue. Então, são fenômenos objetivos. Ok. Os nossos comerciais, a gente volta daqui a pouquinho. O bate-boca de hoje foi sobre parapsicologia. Chegaram novos telefonemas aqui. Eu vou só comentar o seguinte. A Marisa que ligou contando a sua experiência. Marisa, procura um especialista, faça um relaxamento, você descobrir o que aconteceu realmente com você para poder ser analisado. Bachelard, conclui. Eu quero concluir da seguinte maneira, dando um conselho às pessoas. Quando você começar a achar que é dono do mundo, que pode resolver todos os problemas, você deve estar entrando num quadro hipomaníaco. Quando você achar que está triste, macambudo, sorumbático, que o mundo não presta, você deve estar no quadro depressivo. Quando você começar a escutar vozes, se forem coisas rápidas, pode ser uma manifestação epilética, pode ser o início da esquizofrenia. E muitas vezes, ser um fenômeno paranormal. muitas vezes o indivíduo pode estar iniciando um quadro de tumor cerebral e alterações cognitivas. O lobo frontal, que é o lobo da inteligência, dá um colorido muito grande de alterações senestésicas, alucinações, ilusões. Antes procure o médico, não faça. Por favor, que não seja o Bachelard. Não vá no Bachelard, pronto. Não vai no Bachelard. Mas vai no médico e procura ver se você não está com tumor cerebral, se não está com epilepsia, se não está com esquizofrenia. E aí você vai ser considerado uma pessoa que pode se tratar. Tá. Isso daí, todo mundo concorda. Vai no médico primeiro. André, conclui rapidíssimo. Eu só acho o seguinte, para aquele que ainda duvida que a parapsicologia é uma ciência, ou pelo menos se pronuncia em termos científicos, que discuta com a Universidade de Princeton, JF Kennedy, Edimburgo na Escócia, Sorbonne, Freiburg na Alemanha, que estão com programas de doutorado, mestrado, pós-graduação. É o menos 2 minutos, por gentileza. Aqui no Rio nós estamos com um trabalho, que é um curso gratuito de parapsicologia na Estácio, para informar das bases científicas, onde eu vou dar amplas evidências para você saber que isso é verdade. Aí, aliás, vou dar o telefone aqui, que tem uma carta da dona Laís pedindo para interessar nesse curso gratuito. O telefone da universidade, dona Laís, é 021-293-3112.
tá? Ele quer contratar para vir para o curso aqui da Estácio de Sá. Olha só, o assunto é riquíssimo, eu não estou divulgando o telefone de cada um. Me desculpa, Maria Lídia. Palestras grátis, inclusive de orientações e tudo, da professora Maria Lídia, 021-287-44... 287-4498. Tirar a prova, se é fenômeno, se não é programa, os fenômenos são muitos, a ciência está tentando estudar, a ciência ou não, a parapsicologia, tem muita gente séria que está aí tentando explicar o nosso universo um pouquinho além dessa pequena gota que a humanidade já conhece. Mas a gente chega lá e segunda-feira a gente volta com um tema muito importante, violência contra a mulher. Um bom fim de semana.